Olá, tudo bom? A graça e a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para nós estudarmos a palavra de Deus. Eu sou a Débora Carlota e você está no canal da Igreja Batista Nova Esperança. Nós estamos aqui nesse momento fazendo a nossa escola bíblica dominical. Sejam muito bem-vindos e vamos dar continuidade àquilo que a gente tem estudado durante essa série sobre amadurecimento. Então, para começarmos, eu quero orar junto com você. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, obrigado por mais esse tempo que nós estamos aqui. Obrigado por esse recurso, por essa ferramenta, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, para que possamos compartilhar a palavra. Eu te peço nessa hora, Espírito Santo, que o Senhor venha falar a cada coração, trazendo sobre nós a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 8, que está falando o seguinte: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. A leitura que eu estou fazendo é na Bíblia, na linguagem de hoje. E o que me chama a atenção aqui, nesse versículo, foi a fala de Paulo aos Romanos, quando ele diz que, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: como as pessoas têm visto a sua fé? Como as pessoas têm observado e têm visto a fé que você proclama através da sua boca, e também através das suas atitudes? Eu trouxe aqui alguns exemplos de falas que a gente tem sobre fé, para que a gente possa, durante esse período, a gente refletir e pensar sobre como a gente tem andado. Nós somos pessoas que escolhemos andar com Jesus. Se você ainda não fez essa escolha, talvez hoje seja o seu dia. Nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E algo primordial para a vida do cristão é a fé. É a fé. Então, eu trouxe aqui uma figura de um casal, para ser tanto homem como mulher. Eu não sei quem está vendo esse vídeo, mas você se coloca aqui na posição. E esse casal aqui está tendo fé. E muitas vezes nós ouvimos falar que, assim, olha, eu tenho muita fé que as coisas vão dar certo. Eu tenho muita fé que as coisas vão melhorar. Só que quando você vai olhar lá por trás, lá no fundo, não tem nada de fé. Nada. Não tem fé em nada. Não tem fé em coisa nenhuma. Só fala porque todo mundo fala, só fala porque acha uma frase bonita, ou fala porque todo mundo fala, eu também vou falar, mas não tem nada. Outra coisa também que as pessoas colocam e falam da sua fé é quando elas colocam sua fé em imagens, em estátuas de barro, de pedra, e colocam a sua fé naquela imagem e ali depositam toda a sua fé naquela imagem, naquela figura, naquele objeto, e vivem com a sua fé ali. Uma outra fala que as pessoas têm muito é: eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus, que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar. Talvez essa pessoa já esteja começando a caminhar no caminho certo. Ou talvez você seja aquela pessoa que tem fé em Jesus Cristo, verdadeiramente. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e eu creio nele. O que eu quero nessa manhã, é que a gente reflita sobre o que está dentro do nosso coração em relação à fé. Nós estamos convivendo num tempo, há muitas lutas, há muitas guerras, diferenças, desacordos, brigas, e isso não é de agora.
Nós sabemos que tudo isso veio em função do pecado. Tudo isso veio em função da desobediência e o mundo se tornou um caos por causa dessa desobediência. O mundo, por causa da desobediência de Adão e Eva, se tornou um lugar onde as pessoas mentem, onde as pessoas roubam, onde as pessoas se degrinem, onde tudo de pior acontece. Porque a própria Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então não tem ninguém que faça algo bom. Mas através de Jesus Cristo, daquilo que ele fez, nós podemos ter uma esperança. E aí eu quero caminhar com você um pouquinho na Bíblia, porque a vinda de Jesus Cristo como solução para um problema, primeiro ela não veio para nós. Primeiro ela veio para os que eram do povo de Deus. Veio para os judeus, para os israelitas. Veio para um povo que estava na expectativa e aguardando a chegada de um Salvador. E aí a gente pode conferir isso lá em Lucas 2, aonde os anjos anunciam o nascimento do Salvador, e fala assim em Lucas 2, versículo 10. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Então havia uma expectativa no coração daquele povo do nascimento de um Salvador. E essa expectativa não era para nós, essa expectativa era para eles. Para que eles pudessem receber esse Salvador e esse Salvador viria a salvá-los. Mas graças a Deus que com a chegada de Jesus, com Jesus estando aqui na terra, a maioria conhece a história, Jesus caminhou pela terra, Jesus esteve aqui entre nós, ensinou muita coisa, curou muita gente, mas chegou o tempo de Jesus cumprir algo que já estava escrito na lei deles, que era morrer em função dos pecados dele. Que isso é uma outra história, um outro momento que a gente pode ter para contar com mais detalhes sobre o que foi feito na vida de Jesus, por causa dos profetas que haviam anunciado antes. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e após a ressurreição dele, até então, os judeus achavam que o Jesus só era para eles, iriam salvar a eles. Mas depois que Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio, e Cornélio recebe o Espírito Santo, isso veio trazer um entendimento para Pedro que o Salvador não eram só para eles, eram para todos que o recebessem. E graças a Deus por isso, porque foi por causa disso que o Evangelho chegou até nós, chegou até o povo que não é judeu. E assim Paulo, foi pregando, foi levando essa notícia. Então, quando eu leio aqui em Romanos, eu estou lendo um momento desse, onde Paulo está chegando em Roma. Ele já tinha feito várias viagens, já tinha ido proclamar a morte e a ressurreição de Jesus. Ele foi chamado para proclamar esse evangelho aos gentios, aos que não eram judeus. E ele, quando ele volta para Roma, vendo como esse povo está, e ele se mostra muito feliz em saber que se ouve falar a respeito da fé deles. E que fé era essa que esse povo estava demonstrando para Paulo, onde todas as pessoas estavam impactadas? Alguma coisa acontecia ali que era diferente e que alegrava o coração de Paulo em ver como estava a fé deles.
E a minha pergunta hoje, nessa manhã, é: como está a sua fé? Está assim, ó, em cima de nada? Você fala só por falar? A sua fé está em cima de imagens, figuras, em coisas? A sua fé está em Deus, mas você não sabe nem como é essa fé em Deus? Ou a sua fé está em Jesus Cristo, verdadeiramente? A palavra fé, né, aqui na Bíblia, ela em Hebreus 11:1, vem falar que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existe, coisas que não podemos ver. E o que Paulo estava fazendo, né? Que Paulo, Pedro, os apóstolos estavam fazendo. Eles estavam levando a boa notícia de que o Salvador estava ali para salvá-los, que o Salvador tinha vindo e veio para salvá-los. E essa notícia, como diz aqui no livro de Romanos, era uma boa notícia. Ele estava para contar para todos uma boa notícia. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Então, qual era a boa notícia? A boa notícia é que o Salvador, aquele que ia resolver um problema que havia em nós, não por nossa causa, mas nós estávamos enfadados a esse problema. E sabe qual é o problema? O pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Todos. Não há ninguém que possa dizer que esteja junto de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, mas estão separados de Deus. E com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus e a morte e a ressurreição de Jesus, algo maravilhoso aconteceu. E sabe o que foi? Nós deixamos de viver separados de Deus. Não precisamos mais carregar essa culpa, essa carga de que nós somos os pecadores e estamos longe de Deus. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Foi para isso que ele morreu. Lá na cruz, ele se entregou. Ele pagou no nosso lugar o preço que caberia a nós morrermos. E ele pagou esse preço por nós. Paulo contava isso, essa boa notícia, para todas as pessoas. Contava para as pessoas o que tinha feito. Alguns judeus aceitavam, alguns judeus não aceitavam, mas ele também percebia que os não-judeus também se alegravam com isso. Porque ele falava, também é para vocês essa boa notícia. Que o Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, ele perdoou os seus pecados. Agora você não vive mais separado de Deus. Essa era a notícia que Paulo contava, que os apóstolos contavam para todas as pessoas. Essa era a boa notícia. Então, quando Paulo volta lá para encontrar com os romanos e olha para eles e vê a fé deles, aonde a fé deles estava? Naquilo que eles estavam acreditando de todo o coração, que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e naquilo que Jesus fez lá na cruz. Porque lá na cruz, a morte de Jesus, ela teve um significado, ela teve um peso, ela teve uma resposta, ela teve algo que foi feito em nosso lugar, para nós, de uma forma sobrenatural. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é sobre o que lá na cruz nós recebemos pela morte de Jesus. Porque quando eu coloco a minha fé, quando eu tenho a minha fé alicerçada em Jesus, esses potes aqui eles estão representando o seu alicerce. O seu alicerce está em nada, o seu alicerce está em imagens, o seu alicerce está em Deus, ou o seu alicerce está em Jesus. Quando nós colocamos o nosso alicerce, a nossa fé em Jesus, nós temos algo que nós recebemos e a nossa fé
precisa estar alicerçada dentre essas coisas que eu vou falar para vocês. A primeira dela é que com a morte de Jesus na cruz, nós fomos reconciliados com Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos longe de Deus. Mas agora, com a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós passamos a ser amigos de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 5, versículo 10, diz o seguinte: nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. Que maravilha! A morte de Cristo e a sua ressurreição nos reconciliou, nos colocou junto de novo com Deus. Aquilo que estava nos separando, nos tornando inimigos, nos tornou agora amigos através de Jesus Cristo. Então, meu amado, minha amada, uma coisa eu posso te dizer: você não está abandonado. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, sem amigos, sem ninguém. E isso é um sentimento real. Por quê? Porque nós estamos separados de Deus. Nós estamos separados da nossa principal essência. Nós estamos longe daquele que é a fonte de vida. Então é claro que a gente vai se sentir sozinho, abandonado, vai se sentir sem graça. Mas na hora que você crê naquilo que Jesus fez na cruz, que foi morrer em nosso lugar, crê que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dos mortos, você passou a se reconciliar com Deus. Outra coisa, vamos abrir lá em Colossenses 1, 21, diz o seguinte: antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Olha que maravilha! Quando nós recebemos a boa notícia do Evangelho, nós precisamos ficar firmadas nessa boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus, aquele que poderia nos salvar, ele veio e nos salvou. Ele veio e perdoou os nossos pecados. Ele me reconciliou com Deus. E aqui Paulo diz: mas agora, por meio da morte de seu filho, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença. Ser amigo de Deus é poder estar na presença dele. Foi isso que Jesus fez. Ao morrer na cruz, Jesus nos reconciliou, nós passamos a ser amigo de Deus, nós podemos entrar na presença dele. E ele diz que nós precisamos continuar fiéis, firmados num alicerce seguro, sem se afastar da esperança que recebemos quando ouvimos as boas novas. Nossa fé precisa estar alicerçada em Jesus Cristo, naquilo que ele fez na cruz. Lá na cruz, ele me reconciliou com Deus. Pode vir vozes da onde vier, podem falar em o que for, mas eu preciso crer e continuar firme nessa fé de que eu estou com Deus, de que eu tenho acesso à presença de Deus, que eu não sou mais uma separada, eu não vivo mais sozinha. Quantos crentes conhecemos, quantas pessoas que dizem que já entregaram a sua vida a Deus, mas vivem uma vida de solidão, vivem uma vida de abandono, como se não tivesse mais ninguém. E tem,
Nós temos a Deus, porque nós voltamos à nossa origem. A nossa origem é ser amigo de Deus. Também quero que você abra lá em Efésios 2, que diz também algo muito importante que precisamos guardar no nosso coração. Efésios 2, de 13 a 18. Mas agora, unidos com Cristo, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Olha que maravilha! Eu fui trazido e você foi trazido para perto de Deus por causa da morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus e não-judeus. Antigamente, eles viviam separados. Os judeus não falavam com os gentios, não falavam com os não-judeus. Eles não tinham relações pessoais. Mas, com a morte de Cristo, esse muro foi derrubado. Hoje, temos acesso a todos, podemos encontrar com todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Continuando. 15. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Que maravilha! Temos um acesso direto à presença do Pai. Temos um acesso direto a Deus, porque Cristo derrubou essa barreira e nos reconciliou com Deus. Que coisa maravilhosa! Por isso, meu amado, quando no seu coração vier o sentimento de solidão, um sentimento de que você está sozinho, um sentimento onde você está abandonado, se você é uma pessoa que já entregou o seu coração para Jesus, se você é uma pessoa que confessa que Jesus é o seu Senhor, você precisa ter fé e crer no que a Bíblia diz sobre essa reconciliação que ele já fez através de Jesus Cristo. Hoje você não precisa mais ficar sozinho. Hoje você não precisa se sentir sozinho, porque Jesus é suficiente em preencher o vazio. Então se alegre, tome posse da palavra, medite nos versículos novamente quando acabar o estudo e fique lendo. E guarde isso no seu coração, porque quando isso vier na sua mente de que você está sozinho, de que não tem ninguém, que ninguém te ama, que ninguém te quer, lembre-se que você tem agora um amigo chamado Deus. Outro ponto de bênção na cruz, na morte de Jesus Cristo, foi o perdão dos nossos pecados. A morte de Jesus Cristo trouxe para nós o perdão dos nossos pecados. Vamos ler lá em Efésios 4, versículo 32. Vou começar do 31 para a gente poder compreender o que está dizendo. Abandone toda a amargura, todo ódio, toda a raiva, nada de gritaria, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Deus, por meio de Cristo, perdoou os nossos pecados. Existia uma dívida com Deus, nossa, e que nós nunca íamos conseguir pagar. Existia um decreto dado a nós de que nós estávamos longe de Deus e ficaríamos longe de Deus para sempre, por causa da desobediência de Adão. Mas Cristo, através do seu amor por cada um de nós, se entregou e morreu na cruz, levando sobre ele toda a nossa dívida. Ele pagou para nós tudo aquilo que nós mesmos devíamos. Você já imaginou
se você devesse um dinheiro tão grande, e um irmão chegasse perto de você e pagasse essa dívida para você, qual seria a tua reação? Eu tenho certeza que você ficaria grato por esse irmão para o resto da vida, porque ele pagou uma dívida que você não teria condições de pagar. E Jesus? Jesus pagou uma dívida nossa que nós não teríamos condições de pagar. E pagando essa dívida para nós, olha o que nós recebemos, o direito de nós estarmos juntos de Deus, nos aproximarmos de Deus, entrarmos na presença dele. Que coisa maravilhosa. Vamos abrir também lá em Efésios 1:7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Ah, meu irmão ou minha irmã, você precisa guardar isso no seu coração. Quando vier uma acusação sobre você, quando o inimigo tentar te acusar de alguma coisa, quiser dizer para você que você não tem direito, que você não pode entrar na presença de Deus por causa do seu pecado, lembre-se disso. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, que a sua fé está em Jesus Cristo, que você crê que Ele é o Filho de Deus, que você crê que Ele morreu e ressuscitou, o seu pecado é perdoado. E toda acusação que vier contra você, você precisa se lembrar disso. Isso precisa ser mais forte na sua cabeça, no seu entendimento, do que a culpa que alguém ou o próprio inimigo quer colocar sobre você. A culpa nos entristece, a culpa nos corrói, come o nosso interior. Mas quando você tem fé que Jesus já pagou o preço pelos seus pecados, você se levanta na autoridade do nome de Jesus. Não porque você seja merecedor disso, mas o Senhor, Ele fez isso por você. Ele pagou esse preço antes mesmo de você ter nascido. Antes da fundação do mundo, a Bíblia vai dizer que o Senhor já tinha preparado todas as coisas. Então não deixe que o pensamento de culpa, o pensamento que vem trazer para você qualquer tipo de acusação, seja mais forte do que a tua certeza de que você é perdoado por Deus. Se você está ouvindo esse vídeo e você está percebendo que a sua vida, você ainda não teve esse momento de você confessar o Senhor Jesus, aproveite esse dia. Porque a partir do momento em que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, essas bênçãos te alcançam. É a primeira coisa que acontece, o seu pecado é perdoado. Agora, outro ponto que eu também quero falar sobre crer em Jesus Cristo e na sua morte na cruz. Eu falo sempre crer na cruz, na obra da cruz. Que nós passamos a ser filhos de Deus. Vamos abrir lá em João 1, 12 e 13, que diz o seguinte: eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. 12, né? 12 e 13. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. No momento em que a gente crê naquilo que Jesus fez na cruz, que a gente entrega a nossa vida para Jesus, que a gente passa a ter fé nessa obra da cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. O Senhor nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Vamos ler também em Gálatas 3:26, que também vem falar sobre isso. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Olha que maravilha! Por meio da fé em Cristo Jesus,
Nossa fé precisa estar baseada em Cristo Jesus. Nossa fé precisa estar baseada na obra da cruz. Nossa fé precisa estar baseada naquilo que Jesus fez lá na cruz. Ele morreu, levando sobre ele os nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou, e assim nós nos reconciliamos com Deus. Podemos ter acesso à presença de Deus. Ele lá na cruz, ele morreu e me tornou filha de Deus. Que coisa maravilhosa! E o último ponto que eu quero falar com vocês é sobre uma coisa que é importantíssima, que acontece na hora em que a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração, que a gente crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou, que é receber o Espírito de Deus. A partir desse momento da nossa fé, que a gente crê na obra da cruz, nós recebemos o Espírito de Deus. Até então, quando nós nascemos pecadores, nascemos longe de Deus, nascemos sem o Espírito de Deus. E na hora em que a gente recebe o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passa a entrar no nosso coração. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 1, o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 1, 22 diz o seguinte: como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Olha que maravilha! Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. O próprio Deus, ele passa a morar dentro de nós. O próprio Deus, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava aqui na terra, ele diz que ele ia para o Pai, ia preparar lugar para nós morarmos num lugar maravilhoso. Mas ele não ia nos deixar sozinho, ele enviaria o Espírito da verdade. E esse Espírito, ele veio, ele está aqui, ele está pronto para entrar dentro do coração daqueles que receberam a Jesus. Se você, meu amado irmão, minha irmã, já recebeu Jesus no seu coração, esse Espírito Santo está em você. E ele quer falar com você, ele quer te dirigir, ele quer te ensinar, ele quer te mostrar o caminho, ele quer te mostrar as coisas erradas que você faz e que você precisa se consertar. Ele quer estar juntinho de você. E aí, ele vai caminhando junto com a gente. Então, meus amados irmãos, nascer de novo, né? Que foi o tema que eu comecei falando lá quando Nicodemos chega perto de Jesus e fala: Senhor, eu vejo que o Senhor faz tanto... Não, o Senhor realmente é o Filho de Deus. E aí Jesus diz para ele: é necessário que você se nasça da água e do Espírito. É necessário que a gente nasça de novo. É necessário, é importante, é vital que a gente se arrependa, que a gente reconheça aquilo que Deus fez por nós. O arrependimento, ele é um primeiro ato de entendimento sobre reconhecer a soberania de Deus, sobre entender o que Jesus fez, sobre dar a ele o lugar devido. Quando a gente não se arrepende do que a gente faz, quando a gente não entende que nós somos pecadores, nós não recebemos nada disso. Nós vivemos a vida conforme a nossa direção. Nós vivemos a vida conforme a gente acha que está certo. Mas quando a gente entende que o mundo realmente ele está perdido, mas que Jesus, ele veio para trazer para nós a solução, trazer para nós a salvação, trazer para nós uma esperança, porque a nossa esperança, ela está lá no céu, ela está lá naquilo que Jesus está preparando para nós, um lugar maravilhoso. Aqui não é o nosso lugar é lá no céu, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos continuar firmes na nossa fé, precisamos continuar firmes
na palavra daquilo que foi pregado, a boa notícia de que Jesus, ele é o Salvador, que Jesus é aquele que veio para nos reconciliar com Deus, é aquele que levou sobre si todos os nossos pecados. E contar para os outros também. A misericórdia do Senhor é para todos, o amor do Senhor é para todos. Que você possa, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. E esse confessar é um reconhecimento de que Jesus é o Senhor. E se você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tem muita gente que fala que tem fé em Deus. Ter fé em Deus, você está na metade do caminho. Mas você precisa ter fé em Jesus Cristo. Crer que Ele ressuscitou dos mortos. E a Bíblia continua dizendo, porque nós que cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Deus, Ele nos aceita. Ele está de braços abertos para nos receber. Mas nós precisamos reconhecê-lo. Confessar com a nossa boca, crer com o nosso coração. E assim Ele vai nos receber e nós vamos ter perdão dos pecados, reconciliação com Deus. Vamos passar a ser filhos de Deus e o Espírito Santo vai habitar em nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo venha completar aquilo que Ele começou, que Ele tem começado. Amém? Vamos orar? Oh, meu Deus, eu te louvo, Senhor Deus, nesse momento, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia continuam seguindo cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, porque Cristo Jesus morreu no nosso lugar e ressuscitou e está vivo. E por causa dessa obra que Ele fez na cruz, eu posso me ser chamada de filha de Deus. Eu posso estar na Tua presença agora. Eu posso sim, Senhor Deus, saber que posso estar junto do Senhor e que Teu Espírito habita em mim. Muito obrigada, Senhor Deus. Que se vidas se levantarem nesse dia, nesse momento, também confessando, Senhor Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor que Jesus é o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai escrever o nome deles no livro da vida. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Estar aqui com vocês é uma oportunidade muito rica e é maravilhoso nós meditarmos juntos na Palavra de Deus. Quero deixar aqui a oportunidade também para você fazer perguntas, você interagir conosco aqui embaixo, faça seu comentário. Se você gostou desse momento, dessa reflexão, deixe o seu like, porque essa interação ela é importante. Isso pode nos ajudar também a esclarecer dúvidas, a trazer conteúdos novos, dessa forma contribuir para a edificação de todos nós, porque nós estamos crescendo juntos. Eu deixo aqui também os vídeos para que você tenha a oportunidade de ir ali, meditar, refletir nos estudos que está sendo feito. Vamos dar continuidade sobre amadurecimento. Participe conosco, será bênção para as nossas vidas. Deus te abençoe.